Vamos ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glória a Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 17. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Pode sentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, conforme aqui a orientação do pastor Paulo, fomos direcionados, escalados para estar trazendo esta palavra do Senhor. Glória a Jesus. Quero ministrar referente, glória a Jesus, a nossa vida, e baseado nesse texto que nós lemos, dar um tema para esta mensagem, esse estudo: como adquirir um caráter cristão. Glória a Deus. Orei a Deus pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me orientou a estar transmitindo esta palavra. Glória a Jesus. Já ministrei em outro lugar essa mesma, e disse: Senhor, essa, disse, você ministrou lá, né? Não aqui. Glória a Jesus. Baseado, queridos irmãos, nesse texto, nós hoje somos nova criatura em Cristo Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Antes nós era a pessoa que vivia de qualquer jeito, de qualquer maneira, e pela bondade de Deus, hoje nós somos, aleluia, crente na pessoa bendita de Jesus, transformado, perdoado os pecados, e é para ser de fato uma nova criatura, conforme esse texto. E baseado nesse texto, como adquirir um caráter cristão, a primeira pergunta: o que é caráter? A palavra caráter tem a origem no grego antigo, que significa marca gravada. Todo cristão, querido, ele precisa ter a marca do Evangelho, a marca cristã na sua vida. Ele precisa ter na sua vida, na sua conduta, essa marca. E com essa marca, querido, aonde nós andarmos, aonde nós estamos, para onde nós vamos, essa marca, ela é observada. E o caráter, querido, ele vai estar sendo desenvolvido. Glória a Jesus. E adquirir caráter cristão é um processo contínuo de transformação interior, baseado no relacionamento com Deus e na prática do ensinamento de Jesus. Sem esses ensinamentos, querido, na prática, é impossível nós adquirir um caráter cristão. Só através dos ensinamentos de Jesus, através da sua palavra, é que vamos estar adquirindo da parte do Senhor caráter cristão.
Glória a Jesus. Nós vamos ver alguns passos práticos, bíblicos, para desenvolver esse caráter. O primeiro passo é o novo nascimento, é aquele momento que a gente se entrega a Jesus, da conversão. Aí João está dizendo no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então esse é o primeiro passo para adquirir um caráter cristão. Ele começa a partir do momento que ele ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus adentra ao seu coração, onde Paulo fala aos Romanos, glória a Jesus, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Mediante o momento que nós estamos ouvindo a palavra, o Espírito Santo de Deus adentra ao coração, e aquele indivíduo, ele toma uma decisão de se converter a Cristo Jesus. E aí tudo começa com uma entrega verdadeira a Cristo. E o Espírito Santo passa a habitar no coração e iniciar uma transformação interior. É nesse momento, querido, que naquele momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e começamos a trilhar nesse caminho da verdade, que a qual outro caminho nós já deixamos. Passamos a trilhar nesse caminho cristão. E aí nós passamos a estar lutando, buscando a presença de Deus, para que a gente venha ter o nosso caráter transformado, formado, caráter cristão, construído mediante a palavra do Senhor. E só podemos fazer isso, querido, só pode acontecer isso, primeiramente, se houver o nascimento. Tem gente que, às vezes, num dia que tomou uma decisão por Jesus, logo se destacou. Por quê? Ele realmente aceitou. Ele tomou essa decisão e começou de fato e verdade a estar, aleluia, se alimentando ou procurando, louvado seja o nome do Senhor, a crescer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus, ele habita no ser do homem, no coração do homem, ele passa a ter uma transformação, começando de dentro para fora. Mas é quando eu e você tenha essa decisão para que o Espírito Santo de Deus venha fazer isso. Primeiro, porque ele é educado. Ele não invade espaço, ele não invade a sua vida, o seu coração. Mas quando você dá lugar para ele, ele habita no seu coração e essa transformação, ela passa, louvado seja o nome do Senhor, a ser vista. Essa marca, ela começa a aparecer. Essa marca, ela começa a ser vista. Isso é o que? Através do momento que nós deixamos que o Espírito Santo de Deus venha habitar no nosso coração, na nossa vida. Segundo passo, leitura e meditação da palavra do Senhor. Quando a gente observa, querido, no Salmo de número 119, 11, ele vai dizer, escondi a tua palavra, em quê? No meu coração, para não pecar contra ti. Essa palavra, quando ela é escondida, guardada, em outra versão, nós passamos, querido, de fato e verdade, a começar a demonstrar a marca de Cristo, a marca cristã
que tem dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor, ela passa a ser vista, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus está no nosso coração. E essa marca começa a aparecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo de número 119, versículo 105, aí ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai estar guiando, louvado seja o nome do Senhor. Ela vai estar iluminando os meus pés. Aleluia. A palavra de Deus, ela começa a estar iluminando o meu caminho. Eu só vou andar em treva, em caminhos tortuosos, pisando em qualquer coisa, se eu não estiver com esta palavra no meu coração, na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. O crente, quando ele vacila na caminhada, ou começa a distorcer aquilo que ele acredita, é porque a palavra de Deus deixou de ser luz para os seus caminhos. Deixou de ser, aleluia, luz para clarear os seus pés por onde anda. Aí quando anda em escuridão, não observa, não analisa aonde coloca os pés, aonde anda, o caminho que está caminhando, porque não tem a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e automaticamente a marca de Cristo, a marca de um caráter cristão, ela desaparece. Todo cristão que zela pela palavra de Deus, ele tem um caráter observado por aqueles que estão do outro lado. Todo cristão que zela pela palavra, que tem vida, louvado seja o nome do Senhor, baseado na palavra de Deus, ele é observado, essa marca o acompanha. Mas quando ele não tem, quando os seus interesses é outro, quando os seus interesses é agradar a si mesmo, as suas vontades, os seus egos, ou está em lugar que concorda com seus erros, ou está em lugar que concorda com aquilo que você está fazendo, a palavra está distante. Mas quando temos a palavra de Deus, querido, como base para adquirir um caráter cristão, a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, ela passa de fato e verdade ser, aleluia, moldada pela palavra do Senhor. A nossa vida, ela passa a ser, tanto a nossa vida, como também as nossas mentes. Glória a Jesus, porque a palavra de Deus, querido, ela ensina os valores, ela nos ensina a humildade, ela nos ensina a amar, ela nos ensina a ser justo, ela nos dá a capacidade de ter paciência, ela nos dá a capacidade de ser fiel. Quando eu não tenho, querido, esta palavra como base da minha vida, eu não posso, eu não me firmo na humildade, eu não tenho uma firmeza no amor, eu não sou justo, eu não sou fiel, nem muitas vezes a mim mesmo. Mas quando a palavra de Deus, querido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa se torna uma base para a minha vida é de fato e verdade, transformada e há uma marca em minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Há uma marca na sua vida.
Eu passo, querido, como faz Paulo, na sua primeira carta, se eu não me engano, capítulo 15, 58, ou é a segunda carta, sede firmes, sede constante, abundante, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Quando a palavra de Deus é a base para a minha vida, querido, eu tenho firmeza naquilo que eu creio, eu tenho firmeza na minha fé, eu tenho firmeza na minha humildade, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho firmeza na minha fidelidade. Eu não sou aquele que hoje eu sou fiel, amanhã eu estou, como diz o pastor Ideal, eu estou meio coisado. Tem gente assim. Hoje está cuspindo brasa, amanhã está cuspindo gelo. Por quê? Por falta de firmeza na palavra. Sustentabilidade, firme, constante, louvado seja o nome do Senhor. Não é aquela pessoa que é levada por ventos. Não é aquela pessoa que por qualquer motivo deixa de ser fiel, deixa de ser amoroso, deixa de ser humilde, deixa de ser paciente. Mas a palavra de Deus nos ensina. Segundo passo, querido, para nós adquirir um caráter cristão, é ter uma vida de oração. Não é só aquela oração que às vezes chega do trabalho, ou às vezes nem ora. Ou quando se levanta, olha para o relógio, e às vezes ora só com o joelho no chão, porque o outro já está no ponto de sair. Não, não estou falando disso. Mas é aquela oração contínua. Está trabalhando, está apresentando a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está fazendo alguma coisa, está apresentando a Deus em oração. Está conectado com Deus, está tendo uma vida na presença de Deus, está sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tendo uma conexão com Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a ser crente, me ajuda a ser fiel, me ajuda, aleluia, a eu transparecer essa marca em mim, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele fala aos 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Filipenses 4, 6 diz assim, não estejais inquieto por coisa alguma. Tem gente inquieta com as coisas. Tem gente inquieta com qualquer coisa. Perde a sua firmeza. Deixa de ser constante por causa das inquietidades, inquietude do mundo. Porque está faltando, querido, essa marca. Aí ele vai dizer assim, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, com o coração, com ação de graça. No versículo 7 ele vai dizer, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. Meus queridos, uma vida, um cristão para se manter de pé, louvado seja o nome do Senhor, com essa marca é necessário ter leitura da palavra do Senhor, é necessário ter uma vida de oração, porque se não tiver, não tem firmeza, não é firme, não tem marca. Tem gente que passa a vida todinha andando para um lado para o outro e não cria uma marca. Glória a Jesus. A oração fortalece a comunhão com Deus e nos dá direção, nos dá força diária para continuar a viver. A oração nos fortalece, queridos irmãos, fortalece a nossa comunhão com Deus.
E às vezes a gente diz que, a gente ouve falar, querido, de alguém que diz que ama tanto a Deus. Às vezes liga para um colega, uma amiga, passa 40 minutos, uma hora, falando de Deus, do mundo, de mais um bocado de gente. Mas parece que não tem prazer de passar nem alguns minutos na presença de Deus. Que amor é esse? Que comunhão é essa? Que vida de comunhão com Deus é essa? Glória a Jesus. Como diz um pastor, tem alguém aí? Como é que está seu relacionamento com Deus? Glória a Jesus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Aleluia. Como é que está a sua força? Aquela que Deus tem lhe dado para você permanecer de pé. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer ter uma vida que realmente venha a ter marca? Passa a ter uma vida de comunhão com Deus. Aí você pergunta para você mesmo: será como é que estou minha vida? Ou faz uma análise da sua vida. Como é que está? Faça uma análise como é que está você diante de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. É uma oração, querido, que eu posso fazer quando eu estou trabalhando, quando eu estou caminhando, quando eu estou estudando. Não é aquela oração que simplesmente eu estou esperando eu ir dormir para não tirar aqueles minutos de oração. E às vezes a oração, o pé já está em cima da cama, só um está embaixo. Não, é aquela oração que você está conectado com Deus. É aquela oração que você está conectado com Deus. E o quarto passo, querido, obediência a Cristo. João capítulo 14, versículo 15, diz: se me amar, guardarei os meus mandamentos. Quando nós amamos a palavra do Senhor, queridos, nós guardamos os mandamentos do Senhor e não são pesados. A não ser que eu queira guardar outras coisas também, não cola. Ou guarda os mandamentos do Senhor no teu coração, ou outras coisas vai preencher o seu coração. Ou é a palavra de Deus que está preenchendo o vazio, essa lacuna, ou vai continuar sendo cheio de outras coisas e o vazio vai continuar, porque o que vai preencher só a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O caráter cristão é revelado na prática do que Jesus ensinou. E o que é, pastor? É perdoar. Tem muita gente, querido, que está vivendo hoje uma vida angustiada, triste, presa ao passado, alguma coisa, porque não tem a capacidade de liberar o perdão. Quando você perdoar, essa marca de Cristo vai fazer parte da sua vida. Quando você perdoar, essa tristeza vai sair do seu coração. Eu não sei o que você passou, mas Jesus passou algo muito pior do que você.
Eu não sei o que você enfrentou na vida, mas Jesus já pagou um preço muito alto por mim e por você. O que é que eu preciso? Perdoar, amar o próximo, rejeitar o mal, viver com integridade. O caráter é revelado através disso. É no momento que eu perdoo, é no momento que eu amo o próximo. Não é aqui, queridos irmãos, simplesmente aquela pessoa que a gente se dá bem. Mas tem pessoas que parece que ela cria um espaço e é tipo ela bloqueia. E aí a gente fica observando, mas mesmo assim a gente tem que amar. Tem pessoas que às vezes é difícil. Mas você que é menos difícil, não quer dizer que você também não é. Tem a capacidade maior do que aquela pessoa que é mais difícil de amá-lo, de perdoá-lo. Quer ser liberto daquilo que você está vivendo? Perdoe. Ame. Pastor, você não sabe o que eu já passei. Eu já passei algumas situações, querido, que passou um bocado de tempo para Jesus tirar do meu coração o desejo de vingança. Já passei. E esse período foi o período que eu falei sobre perdão. Eu ia pregar sobre uma coisa, Jesus me levava para perdão. Começava pregando, chorando, terminava chorando, e depois parece que aquela palavra foi toda para mim. Jesus já pagou um preço. Jesus já pagou um preço muito alto. Alamahasharamalamahash. Olambash dehai deka. Quer que sua vida mude a partir de hoje? Libere perdão. Quer que esse vazio saia do seu coração? Libere perdão. Busque em Deus integridade. Aleluia, rejeita o mal. Eu estava conversando um dia com um colega querido, um professor, falando a respeito justamente de caráter. E ele disse uma frase, eu anotei essa frase. Ele diz assim: caráter não é visto quando fala em línguas, mas quando eu controlo ela. Caráter é demonstrado quando você está cheio de Deus, pulando no meio da igreja, cheio da graça de Deus, falando em língua. Não. Caráter ele vai ser demonstrado, querido, quando eu e você vamos aprender a controlar ela. Falar na hora certa, o momento certo, a palavra certa, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Tem gente que às vezes quer medir as pessoas pela a sua aparência de nível de espiritualidade. Não. Às vezes a pessoa parece tão espiritual, mas pise no pé dela. Fale alguma coisa que vai triscar pelo menos um pouquinho. Aí você vai medir ali a capacidade ou o caráter que aquela pessoa tem. Quinto passo, querido, para um caráter cristão: fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Eu trouxe uma palavra no culto de doutrina de ceia, domingo passado, e eu falando justamente a respeito de pessoas que às vezes fala o que não pensa, as consequências aparecem, aí ela vai dizer assim, não, mas é porque eu sou verdadeira. Não, irmão, é ignorante mesmo. É ignorante mesmo. Não, mas eu falo porque eu sou uma pessoa direta. Mas seja direto, queridos irmãos, mas seja prudente. Tenha paz no seu coração. Tenha paciência na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque através disso vai estar demonstrando o fruto do Espírito na sua vida, através do seu caminhar, através da sua vida diária na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as marcas do caráter cristão. Elas são produzidas quando permitimos que o Espírito Santo nos guie diariamente na nossa vida. Aí Paulo ele vai estar dizendo, agora não vivo mais eu. Mas o que mais? Cristo vive em você ao ponto de guiar os seus passos? Cristo vive dentro de você ao ponto de você ter capacidade de ser uma pessoa benigna, de ser uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio? Tudo isso, querido, é fruto do Espírito Santo. Quando eu não tenho fruto do Espírito Santo, eu tenho o oposto. As obras da carne, ela vai estar habitando no meu coração, na minha vida. Aí é o oposto. As obras da carne que acompanha com mentira. O que é que diz lá? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, se eu não me engano, vamos lá? Quem lê? As obras da carne. As obras da carne, querido, quem é que vive nas obras da carne? É aquele que não tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você temos o fruto do Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a presença de Deus, ela é constante na minha vida, o nome do Senhor é glorificado, louvado seja o nome do Senhor. E agora eu passo, querido, a viver em novidade de vida, louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 16, digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Viva no Espírito. Pastor, eu não consigo. De vez em quando eu dou um vacilo. De vez em quando meu pé derrapa. É porque não está vivendo no Espírito, é porque não está procurando a ter uma vida na dependência do Senhor. Paulo César estava falando, querido, admiração às irmãs que já ouve há muito tempo. A irmã, eu até digo que ela é minha irmã mais velha, a irmã Helenilde. Eu cresci ouvindo a irmã Helenilde cantando lá no Maranhão. Nós crescemos no Maranhão. E pela bondade de Deus, eu continuo ouvindo a irmã Helenilde cantando. Isso é o quê? É pessoa constante. É pessoas que não permitem que as obras da carne o adentra a sua vida. É pessoas que está com a sua vida pautada na palavra de Deus.
É pessoa que não anda segundo as obras da carne, mas segundo o fruto do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você temos o fruto do Espírito Santo de Deus, nós passamos a produzi-lo. Aqueles que nos ouvem, aqueles que convivem com a gente, ele também é alcançado, porque o fruto do Espírito faz parte da nossa vida. Mas quando as obras da carne ainda nos dominam, quando as obras da carne ainda me consomem, aí eu dou lugar à carne. Mas quando existe fruto do Espírito Santo de Deus, aleluia, que amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a vida é diferente. Deixa eu dizer mais uma coisa. E o que acontece muitas vezes, quando não tenho o Espírito de Deus, as obras da carne me sufoca, eu ainda culpo os outros ainda. Eu estou assim por causa de fulano. Não, é você mesmo. Eu estou assim porque fulano, não, é você mesmo. O maior culpado da sua vida está do jeito que está, é você. E eu falo isso com toda a graça de Deus. E se achou ruim, fale com Jesus depois. Vou dizer de novo, querido. A situação que muitas vezes nós vivemos são as nossas decisões erradas. As nossas atitudes erradas. Amém? Tem alguém aí? Foi essa palavra que o Senhor me deu. Segure. Tentei sair, mas foi essa. Glória a Jesus. Sexto passo, querido. O horário está indo embora. Dá de pegar mais uma hora aqui. Relacionamento com a igreja. Relacionamento com a igreja. Capítulo 10 e 25 de Hebreus diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Em outra versão, não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns. Essa palavra é para ti, viu? Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Mas você sabe quem é que vai receber essa palavra? Quem tem fruto do Espírito Santo de Deus. Estar em comunhão com os outros cristãos ajuda no crescimento, na correção, no encorajamento e no aprendizado. Tem gente que tem dificuldade, querido, de se aproximar. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar. Tem dificuldade de ter ali um contato com o irmão. Passa a ter isso. Passa a desenvolver isso na sua vida. Nós somos um corpo. A igreja do Senhor, ela é um corpo, louvado seja o nome do Senhor. Você não está fora desse corpo, se une a esse corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É porque eu não simpatizo com o irmão, pois toma cuidado, o céu só é um.
O irmão falou isso, eu não suporto, perdoe, porque não, você vai para aquele lugar. Pastor, mas que palavra. Não tinha outra, não, é essa mesmo. Ou você aprende, queridos irmãos, a perdoar ou não será perdoado. Ou você aprende a viver uma vida de integridade com Deus e com a igreja, ou você não vai subir para o céu. Hebreus capítulo 12, 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a verdade que eu preciso colocar dentro do meu coração. Essa é a palavra que eu tenho que viver. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a ter novidade de vida na sua vida, passa a ter fruto do Espírito Santo, passa a ter um bom relacionamento com a igreja que você congrega. Nós somos um corpo, só existe um céu. Só existe um céu. Sétimo passo, arrependimento e mudança diária. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, lá vai dizer: examine-se para ver se ainda estão na fé. Você está na fé aí? Uma vez eu parei, aí eu fui examinar como é que estava a minha vida. Algumas situações, alguns problemas, disse: Senhor, será que eu ainda estou crente ainda? Às vezes, queridos, o problema da vida, ela tenta barrar, ela tenta nos parar, mas não permita que nada venha parar a sua caminhada, mas esteja vivo na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma análise, uma examina da sua vida, um exame, uma autoanálise. O cristão sempre precisa estar se examinando, pedindo perdão a Deus e buscando ser mais parecido com Jesus. Glória a Jesus. Todo cristão, querido, que parece com Jesus, ele tem essa marca. Ele tem a marca. E essa marca, onde ele vai, louvado seja o nome do Senhor, alguém diz assim: aquilo ali é marcado, aquilo ali é cristão. Aquilo ali é sério. Mas às vezes, querido, por causa do comportamento, por causa das falas, o ímpio olha ele assim. O pastor Alex até disse nesse dia aqui, pregando na última mensagem, disse: aquele ali que é crente. Eu conheci uma irmã, ela é muito espiritual, mas o marido pegava, olhava para ela assim, disse: eu, para me ser crente igual a minha mulher, não quero nada. Além de você, querido, seu esposo, além de você, vai fazer se examinar a sua vida, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os seus vizinhos, os irmãos, tem observado. E o que você tem dito de você mesmo? E o que eles estão dizendo de você? Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, para concluir, para adquirir um caráter cristão é preciso ter de fato e verdade um encontro com Jesus. Porque se eu não tiver de fato e verdade um encontro com Jesus, eu não vou adquirir um caráter cristão. João capítulo 1, versículo 12 diz: e mais a todos quantos receberam,
deu poder de seres feitos filhos de Deus aos que crê em seu nome. Segundo, viver em comunhão com Deus e com a igreja. Hebreus, já citei agora há pouco, capítulo 12, 14. Que é impossível, queridos irmãos, eu ver o Senhor se eu não tiver paz um com os outros e de ter uma vida de santificação. Terceiro, obedecendo a palavra. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viverei para ele e faremos nele morada. No versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Se eu guardo a palavra, Jesus me ama. Glória a Jesus. Se eu não guardo, eu não tenho esse amor salvífico. Não, mas Jesus me ama do jeito que eu sou. Será que naquele grande dia você será arrebatado? Ser guiado pelo Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Você tem amado a Deus? Com a permissão do pastor Paulo, a igreja pode se colocar em pé. Se eu guardo a palavra, glória a Jesus, eu estou tendo comunhão com Jesus. Eu acredito que Jesus falou com alguém. E se tem alguém nessa noite que precisa, e eu digo isso com toda a convicção, querida, vir à frente e fazer uma nova aliança com Jesus, venha logo. Alguém? Está todo mundo bem? Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Se alguém precisar ou achar que precisa, irmão Paulo pede oração pela nova aliança e também amanhã vai estar sendo internado para fazer a cirurgia. Meus queridos, eu acredito que Jesus falou aqui com mais de meia dúzia. Eu não sou de insistir com ninguém, mas eu tenho plena convicção que Jesus está falando, que Jesus falou. Alamahash, Aramahash. Senhor Deus, eterno, maravilhoso, Senhor da glória. Alamahash, Aramahash. Eu falei aquilo que o Senhor mandou, Jesus. Deus, e nesse momento apresenta os teus filhos, aqueles que vieram aqui à frente. Irmão Paulo, Senhor Deus, faz uma nova aliança. Também pede oração para que tudo ocorra conforme a tua vontade, aquela cirurgia, Senhor. Os demais teus filhos, Senhor Jesus, amado,
que estão aqui, que ouviu a tua palavra. Eu tenho convicção, Senhor, daquilo que falei. Eu tenho convicção daquilo que o Senhor me mandou falar, e eu falei. Deus, alamai, sharamai, alamai, shinik, alamai. E o Senhor está presente, Jesus, nesse momento, Senhor. Pai, vai ao encontro de cada um dos teus filhos, Senhor, renova as suas forças. Não permita que as coisas desse mundo venham tirar, Senhor Deus, essa marca. Que esse caráter cristão possa ser visto na vida de teus filhos, Senhor. Abençoe, meu Deus e eterno, Senhor, de forma maravilhosa, Senhor, de forma especial. Toma em tuas mãos teus filhos. Traz renovo espiritual, Senhor, ajudando, conservando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que estão fazendo uma nova aliança contigo, Senhor. Perdoe seus pecados, suas falhas, e continue, Senhor Deus, levantando, suprindo as necessidades, Senhor, para aquele outro que vai estar fazendo cirurgia. Pai, em nome de Jesus, usa os médicos, e tudo seja para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Graças a Deus.